Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Você que está na sua casa também, amém, nos assistindo aí, acompanhe aí na sua Bíblia, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor: assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutieis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica enrijecido. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem do tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vós suportarei? Trazei-o a mim. E logo que trouxeram, assim o espírito viu Jesus. No mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? O pai declarou: desde a infância. Muitas vezes este demônio tem jogado ele no fogo, na água, para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tenha compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais tomes novamente. Então o demônio berrou e agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou, e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram, em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônio só é expelida através de jejum e de oração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua rica palavra. Nessa noite, o Senhor Jesus, o Senhor venha falar conosco de uma forma extraordinária, de uma forma como o Senhor nunca falou. Que haja, Senhor Jesus, cura, libertação, restauração, milagres, Senhor Jesus, da tua parte nessa noite. Eu repreendo da mente, eu repreendo do coração, tudo aquilo, Senhor, que impede que a tua palavra alcance a tua igreja nessa noite, alcance o coração do teu filho, Pai, nessa noite, e passa da vida dele, Senhor Jesus, algo fenomenal, algo espetacular, uma cura, uma libertação, uma restauração, uma transformação, em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra não seja uma mera informação, Senhor, mas seja algo sólido, que venha mudar a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toma seus assentos, meus queridos. Toma seus assentos nessa noite. O objetivo do culto da vitória é te ensinar, com base na palavra de Deus, como alcançar os seus propósitos. Como alcançar os seus propósitos. Esse texto, esse mês, é o mês de agosto, o mês intitulado como o mês da família. As mensagens que são ministradas estão todas relacionadas à família, você deve ter percebido, tanto no culto de celebração como no culto da vitória. Mas hoje eu quero trazer a vocês, em rápidas e objetivas palavras, uma mensagem que tem a ver com família, mas ela é direcionada a fazer você encontrar uma inspiração para você aprender a exercer a sua fé e alcançar a bênção, o milagre que você tanto precisa, através desse texto. O tema dessa mensagem é: eu preciso de um milagre em minha casa. Quem aqui precisa de um milagre na sua casa? Faz assim. Então essa palavra é para você. Amém?
essa palavra é para você. Se Deus te colocou aqui nessa noite, talvez você nem estaria aqui para fazer parte desse culto, mas se Deus te colocou aqui nessa noite, é porque esta palavra é para você. Eu quero ser bem rápido, quero ser bem objetivo, bem sucinto, porque até então a minha voz não está muito boa para pregar, amém? Mas eu quero ser bem rápido nessa noite. Esse texto fala de um homem que precisava urgentemente de um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, especialmente na vida do seu filho. Eu não sei se você é como eu, mas quando eu vou ler alguma história na Bíblia, essa história for uma narrativa, for alguma coisa assim, eu tenho por costume me envolver na história, a ponto de imaginar a real situação que estava acontecendo naquela história narrada ali por Jesus, ou por parábola, ou outra coisa. Eu me costumo envolver, porque até então as histórias são contadas de uma forma resumidamente, e se você não se atentar para isso, pode passar despercebido algum ensinamento precioso para nossas vidas. E se eu não me atentasse para essa história, eu tinha passado despercebido um ensinamento riquíssimo, maravilhoso, que Deus falou comigo nessa semana, e eu estou passando à amada igreja. É algo fantástico que Deus falou comigo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma família passando por uma crise. Eu vejo uma família passando por uma situação de dor, por uma situação de sofrimento, passando por algo terrível e desconfortável. Eu vejo uma família vivendo os dias difíceis. A Bíblia diz que Jesus perguntou: há quanto tempo esse menino está passando por isso? Ele diz: desde a infância. E no final, a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio da vida de um jovem. Se você for entender, a Bíblia não fala, a Bíblia não relata quanto tempo foi o sofrimento desse homem, quanto tempo foi o sofrimento dessa família, mas eu vejo que não foram poucos dias, porque de infância para a juventude, vamos supor em 10 anos, 15 anos, eu não sei, mas foram alguns anos de sofrimento nessa família, 10, 15 anos de muito sofrimento nessa família. A Bíblia fala de um homem que tinha um filho tomado pelo espírito imundo desde a sua infância. Você imagina o sofrimento desse homem? Você tentou já imaginar? Quem leu esse texto? Se você leu, você tentou imaginar o sofrimento desse homem? Olha o que a Bíblia diz no versículo 17, no versículo 18 e no versículo 22. Contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que ele toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes, fica engerecido. Roguei aos seus discípulos que o expulsarem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Olha o versículo 22. Muitas vezes esse demônio tenta jogá-lo no fogo. Olha o sofrimento desse homem. Muitas vezes na água, para matá-lo. Olha o sofrimento desse homem. Vocês conseguiram imaginar o sofrimento desse homem? Esse homem tinha que cuidar da vida desse filho 24 horas por dia, tanto de dia como à noite. Esse homem tinha que cuidar desse menino, porque o diabo não escolhe hora para tomar, não escolhe hora para tornar possesso uma pessoa. Então, 24 horas por dia, esse homem cuidando desse menino. Ou seja, esse homem deixou de viver a sua vida para viver em prol ao seu filho. Esse homem deixou de viver a sua vida para viver em prol ao seu filho, para cuidar do seu filho, para zelar do seu filho. Porque muitas das vezes o diabo tentava matá-lo, o diabo tentava ceifar a sua vida. E não é diferente do dia de hoje, meu querido. Quantas vezes o diabo tenta ceifar a sua vida? Nós escutamos um testemunho aqui do livramento de Deus. Isso é a ação do maligno tentando ceifar a vida de um irmão. E quantas vezes o diabo tenta ceifar a sua vida? Quantas vezes o diabo tenta tirar a sua vida? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar. Nós temos que orar e vigiar. Nós temos que manter firmes na presença do Senhor. Naquela casa não tinha paz. Naquela casa não tinha tranquilidade. Aquele ambiente era um ambiente desfavorável.
Era um ambiente desconfortável para uma família viver. Imagina comigo como era viver aonde uma pessoa de vez em quando era tomada pelo espírito imundo, tentando contra a vida de um próprio filho. Imagina a situação de um pai, imagina o emocional do pai, imagina o emocional da mãe. A Bíblia não relata sobre a mãe desse menino, mas se você imagina, ele tinha mãe. Imagina o quanto essa mãe sofria. Eu digo uma coisa para você, eu digo a você, pai, eu digo a você, mãe, que quer filhos saudáveis e não dá um amor, que Deus pediu a você para dar. Tem filhos saudáveis, filhos fortes, inteligentes, tem presente de Deus na sua casa, mas você não cuida, você não ama, você não zela. Você já imaginou se o seu filho fosse como esse menino aqui? Qual seria a sua situação? Quantas vezes você disse, seu filho, eu não te aguento mais. O que eu fiz para Deus, para merecer um filho como você, uma filha como você? Quantas vezes você já disse isso? Meu querido, eu quero dizer para você, eu tenho uma relação fantástica com meu filho. Eu tenho uma relação extraordinária com meu filho. Meu filho, nós somos amigos. Nós somos amigos. Nós somos irmãos. Tem hora que nós somos irmãos. Eu sou o irmão mais velho dele. Nós brincamos. Você sabe que o meu apelido aqui na cidade é Cacá. Ele chega lá no portão, ô Cacá, vem aqui abrir. Isso é intimidade, meu querido. Não é falta de respeito, não, é intimidade que ele tem comigo. Você está entendendo? É a intimidade que ele tem comigo. Mas na hora certa ele sabe quem que sou eu. Então eu tenho um relacionamento bom com meu filho. Eu louvo a Deus pelo meu filho porque ele tem saúde. Esbanja saúde. Amém? Agora você imagina a dor. Você imagina o sofrimento desse pai. Esse pai não podia sonhar os sonhos que todo pai sonha para um filho. Esse pai não podia falar assim, o meu filho vai ser isso, o meu filho vai ser aquilo, embora que hoje está difícil nós sonharmos. Conversando com o pastor aqui essa semana, pastor, antes nós prevíamos 50 anos para frente, agora hoje não tem mais jeito. Nós estamos prevendo 3 anos aí, 2 anos, o que será daqui 3 anos, o que será daqui 5 anos? Não é verdade? Quantas pessoas estavam aí, hoje já não está mais? Aquele pai não podia sonhar os sonhos que o pai sonha para um filho. Aquela família não podia ter um momento de lazer, planejar uma viagem de férias. Aquela família não podia sair com o filho na sorveteria, ou na pizzaria ou outra coisa semelhante. Aquele homem vivia numa prisão, aprisionado pelo diabo. O diabo aprisionou aquela família através da vida daquele menino, através da vida dessa criança, através da vida desse jovem. Era totalmente aprisionado. Mas o que me chama a atenção nessa história toda, meu querido, é aqui que vai entrar a mensagem. O que me chama a atenção nessa história toda não é o sofrimento dessa família, porque então Jesus nos advertiu sobre o sofrimento, porque João 16:33 diz, em mim tem a paz, mas no mundo tereis aflições. Então nós sabemos que teremos aflições, sabemos que teremos sofrimento, mas Paulo, quando ele escreve a Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, ele diz, por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ou seja, meu querido, Deus nos deu graça, que se for necessário, se preciso for, sofrer por amor a Cristo. Deus não te deu graça só para você viver as abundâncias, viver tudo maravilha, não, meu querido. Deus também te deu graça para você viver no tempo de tribulação, no tempo de luta, no tempo da crise financeira, no tempo da crise conjugal, no tempo da crise espiritual. Deus te deu graça para você sobreviver. E muitas das vezes você acha, não, quando está tudo mal, não está tudo mal, meu querido. Deus não te fez vencedor em cima da vitória, Deus te fez vencedor em cima do fracasso, meu querido.
Você está me entendendo? Então Deus te deu graça para você vencer os sofrimentos. Deus te deu graça para você vencer os sofrimentos. A Bíblia já nos previne acerca do sofrimento. Porém, alguns acham que por servir a Jesus nunca irá sofrer. Mas outros acham que sofrerá eternamente. Ei, você tem que entender uma coisa. Escuta aqui. Uma família pode passar por momentos de dores, sim, pode passar, mas isso não dura eternamente. Isso não dura eternamente, meu querido. Isso vai passar. Se você hoje está passando por um momento difícil, se você hoje precisa de uma bênção, você pode ter certeza que essa bênção vai chegar. Se a família sua hoje está destruída, você pode ter certeza que Deus vai vir restaurar a sua família. Se é a sua vida financeira, Deus vai restaurar a sua vida financeira. Não importa o que você está passando, não importa a situação que você está passando, isso não vai durar eternamente. Fala assim, ei, fala. Não importa o que eu esteja passando, isso tem data determinada para acabar. Aplauda o Senhor. Não importa, meu irmão, nós servimos um Deus poderoso e tem data determinada para acabar, porque Ele é fiel, Ele prometeu, Ele é fiel às suas promessas. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, existem situações em nossas vidas, que com as nossas ações, temos capacidade de resolvê-las, mas existem situações na nossa vida, que fogem do nosso controle, fogem das nossas ações, e somente Deus pode resolver por nós, e essa era a realidade desse homem. Ninguém podia resolver a situação, por mais que esse homem queria, ele não conseguia resolver a situação. Você sabe por quê? Ainda mais naquele tempo, não era como hoje. Hoje a nós cristãos foi dada autoridade da parte de Deus. Foi dada autoridade da parte de Deus para quê, meus queridos? Para nós expulsar demônios. Em nome de Jesus. Marcos 16, no versículo 17 diz: e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Hoje, se você vê uma pessoa demoniada, você vai lá e ora em nome de Jesus e expulsa o demônio dele. Então, dentro da sua casa, assim, e agora? Está amarrado, Satanás, sai daí, você não pertence a isso aí. Seu vizinho demoniou, você vai lá e ora e determina e sai e pronto, vai embora. Mas naquele tempo não, aquele homem sofria, aquele sofrimento ferrenho, aquele sofrimento não vencia. Mas o maior aprendizado que eu tiro dessa história, não é o sofrimento dessa família, mas sim a impotência daquele homem diante do poder de Deus. Preste atenção, a impotência daquele homem diante do poder de Deus. O que significa impotência, pastor? A ausência de poder, de poder e força, ou meios para realizar algo. Ou seja, aquele homem não tinha plena confiança no poder de Jesus. Aquele homem não tinha plena confiança que Jesus poderia fazer um milagre sobre a vida dele. E com essa história, meu querido, aprendi duas coisas que precisamos fazer para que o milagre alcance a nossa família, para que o milagre chegue em nossa casa. Primeiro, não duvidar do poder de Jesus. Versículo 22, a parte A e B diz: muitas das vezes esse demônio tem jogado ele no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, a expressão que esse homem usou aqui, se tu podes, significa dúvida. Ele estava com dúvida do poder de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: a impotência diante do poder de Deus faz você duvidar daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Aquele homem teve dúvida, quando ele se declarou diante de Jesus, ele teve dúvida. Ele teve dúvida se Jesus podia realmente curar aquele menino, podia expulsar aquele demônio, porque ele já estava ali, os discípulos não tinham conseguido expulsar, e ele teve: se tu podes fazer algo. Ou seja, meu querido, eu digo uma coisa para você:
Não tenha dúvida do poder de Deus. Por que você acha que uma pessoa não é dizimista? É por causa do amor ao dinheiro? É por causa da desobediência? Não é só isso não. É porque ela tem dúvida que os 10% que pertencem a Deus vai fazer falta a ela. Entenderam? Quem está comigo aqui? Você está me entendendo? Então quando você tem dúvida, você não crê. Quando você tem dúvida, você não acredita. E a expressão, se tu podes, ele está dizendo, se tu podes. Ele não afirmou, se tu podes. Ele tinha que ter afirmado, Senhor, tu podes, cura meu filho. Quem lembra do centurião? Não precisa ir na minha casa não, que eu sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto, mas dizer uma só palavra, meu servo será curado. Aí é uma afirmação. Você lembra? Agora ele não, se tu, diante de Jesus, se tu podes. Então, meu querido, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O milagre é a recompensa daquele que crê e não tem dúvida do poder de Deus. Amém? Então, se você precisa de um milagre na sua casa, meu querido, seja ele qual for, não tenha dúvida do poder de Deus. Segundo, não se faça de coitado. Versículo 22, parte C, olha só. Tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajude-nos. Olha aqui. Tenha compaixão de nós e de alguma maneira nos ajude. O objetivo de alguém se fazer de coitado é fazer alguém ter pena, ter dó dessa pessoa. A tentativa que ele usou aqui foi de que Jesus tivesse pena dele, tivesse dó dele. E quando Jesus curava, o que ele falava? Está curado, está liberto, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então aquele homem tinha dúvida do poder de Deus. Aquele homem tinha dúvida do poder de Deus. Compaixão significa sentimento de piedade, pena em relação ao sofrimento alheio. Não deixe Satanás colocar um espírito de dúvida e de inferioridade na sua vida, meu querido. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para mudar a sua história a qualquer momento. Repita comigo: Jesus tem poder para mudar a minha história a qualquer momento. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Eu quero encerrar. Mas para encerrar, olha que interessante, eu quero usar 3 versículos para encerrar, 23, 24, 25, em rápidas palavras. Olha o que Jesus disse a ele no versículo 23. Se podes, contestou-lhe Jesus. Repita comigo: tudo é possível para aquele que crê. Repita comigo: eu creio. Exclame forte: eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio no poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Imagine comigo, aquele homem ouvindo o próprio Jesus: tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus estava dizendo a ele: tudo é possível se você não duvidar, tudo é possível se você acreditar, tudo é possível se você tiver fé. Meu querido, essa afirmação de Jesus foi uma injeção de ânimo na vida daquele homem. Essa afirmação de Jesus foi tudo que aquele homem precisava ouvir. E eu digo para você nessa noite: tudo é possível ao que crê. E se você crê, você verá a glória de Deus. Então eu digo para você, meu querido, nessa noite, eu digo para você, talvez você precisa de ouvir essa expressão: tudo é possível ao que crê. Essa afirmação de Jesus é fantástica. Tudo é possível ao que crê. Eu digo a você, se até aqui você andou com dúvida sobre o poder de Deus, essa dúvida tem que cair por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você me explica: o milagre para chegar na sua casa depende de Jesus ou depende de você? Fala de mim, fala. É de você.
é de mim. Não depende de Jesus, porque Ele já declarou tudo é possível ao que crê. Ele afirmou tudo é possível ao que crê. Então, o milagre para chegar à sua casa, se você precisa de um milagre, depende de você. Depende exclusivamente de você. Aleluia. Olha aquele homem que momentos atrás estava com o coração cheio de dúvida. Olha qual foi o comportamento dele no versículo 24. Olha que interessante. Imediatamente o pai do menino asseverou. A tradução NVI diz: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Eu creio. Meu querido, se você precisa de um milagre, então creia no poder de Deus. Se você precisa de uma bênção, então creia no poder de Deus. Seja ele qual for, creia no poder de Deus. Aleluia. Olha aqui, anote isso. O milagre não acontece onde há necessidade. O milagre acontece onde há desejo, onde há fé, onde há confiança. Talvez você precise de um milagre. Você necessita de um milagre há quanto tempo? Você necessita de uma cura, de um milagre da sua família, de um milagre da sua vida financeira, de não sei, as portas abertas. Quanto tempo você precisa de um milagre? Mas ele não chega por quê? Porque ele não chega onde há necessidade, ele chega onde há desejo. Quem aqui tem desejo de receber um milagre nessa noite? Quem aqui anseia receber um milagre nessa noite? Aleluia. O milagre chega onde tem desejo, meu querido. O milagre chega onde crê. Aquele pai olhando para Jesus, diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que o meu filho será curado. Diga comigo nessa noite: eu creio. Eu creio que o milagre chegará na minha casa, que o milagre chegará na minha família. Aleluia. Glória a Deus. E ele continuou dizendo: Senhor, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Talvez este seja o seu maior desafio nessa noite. Reconhecer que você ainda tem dúvidas sobre o poder de Deus. Aquele homem, a hora que ele pediu para Jesus aumentar a fé dele, para ir lá acreditar no poder de Deus, olha o que aconteceu na vida dele. Versículo 25. Percebendo que o povo estava ajuntando-se, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais tome-os novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente, e o abandonou, e o menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto Jesus, pegando em sua mão, levantou o menino e ele ficou de pé. Aleluia. Aleluia. Repita comigo: quando aquele homem venceu a sua dúvida, a sua incredulidade, a sua falta de fé, o milagre chegou em sua casa. Repita comigo: hoje eu estou vencendo a minha incredulidade, a minha falta de fé, a minha dúvida, e eu determino que o milagre chegará na minha casa, chegará na minha casa, porque eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. O sofrimento daquela família, meu querido, só acabou quando a partir do momento que aquele homem venceu a sua impotência sobre o poder de Deus, venceu a sua dúvida, venceu a sua falta de fé. Não deixe as suas dúvidas roubar o seu milagre. Não deixe a dúvida tomar conta dos seus sentimentos. Não deixe a incredulidade tomar conta dos seus sentimentos. Vença isso hoje. Jesus tem poder para mudar a sua história a qualquer momento. E o mais interessado em mudar a sua história é Jesus. Não tem mais ninguém do que Jesus interessado em mudar a sua história. Basta você querer mudar a sua história, porque ele diz para aquele homem: tudo é possível que crê. Se você dizer creio, eu creio, você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua história. Independente do que você está vivendo, você vai mudar a sua história. Aleluia. Glória a Deus.
Eu quero deixar aqui uma mensagem antes de orar, uma frase para você refletir. Meu querido, a vida por si só é um milagre, independente da situação que você esteja vivendo. Se você está aqui hoje, você é um milagre de Deus. Então todos os dias nós temos que celebrar o milagre de Deus em nossa vida. Todos os dias. Muitas pessoas estão em busca de coisas maravilhosas e fantásticas e maravilhas. Mas se você está aqui, meu querido, você já é um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Amém? Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você, mas como eu gostaria de trazer você aqui na frente, mas não posso. Eu quero orar por você que se encontra com a sua fé desfalecida. Eu quero orar por você que duvida do poder de Deus. A impotência tomou o seu coração, tomou a sua mente, e você não acredita que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode mudar a sua situação. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Mas antes de eu orar, eu quero que você erga as suas mãos para o alto e comece a dizer ao Senhor: Senhor, me ajude, mas diga alto para estremecer o inferno: Senhor, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Não olhe para o seu irmão que está do seu lado não, meu querido. É você e Deus aqui agora. Assim como aquele homem disse: Senhor, 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 me ajude a vencer a minha falta de fé. Diga nessa noite, eu quero vencer a minha incredulidade, eu quero vencer as minhas dúvidas, eu quero vencer a minha falta de fé.